último dia do ano 2013 e com certeza vale a pena estarmos aqui buscando reflexões à luz da doutrina espírita, especialmente o tema de hoje com a Dona Eni, projetando a vida, né? Uma vida é um eterno projeto, sempre vale a pena a gente olhar para frente com um olhar de bondade, como estávamos comentando há pouco. Nós temos algumas sugestões para quem gosta de leitura, né? Talvez a mais recente obra que lançada pelo Divaldo, do Espírito Joana de Ângeles, Rejubila-te em Deus, já está à disposição na nossa secretaria. Nós também saudamos aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela Seara TV, em suas casas, e também aqueles que nos acompanharão, com certeza, depois da palestra gravada. Já temos o bis do mês de janeiro também, para quem quiser acompanhar na cor de rosa, né? Então podemos levar para casa para acompanhar as palestras. Para dar início à nossa atividade, nós vamos convidar a nossa amiga Loni a fazer a leitura do livro Vida Feliz. Mesmo que não saibas, é exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando teus atos, mesmo os equivocados, e se afligem com eles. Desse modo, é responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitude inspire a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguirão fazer. Não fazem aqueles que pensam de igual modo os apoiavam. Assim também a obra do bem facilitaria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com o sacrifício e o amor. Cuida do que fales e realize, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Convidamos a todos para que procuremos, neste momento, interiorizar-nos o nosso pensamento, acalmando o corpo físico através de uma respiração mais serena, mais tranquila. Assim a nossa mente também vai se acalmando e entramos numa sintonia melhor, maior com a espiritualidade, buscando dentro da nossa alma aquilo que temos de bom, os pensamentos de otimismo, de esperança e de fé. E é com esse sentimento de esperança e certeza de um futuro sempre melhor que nos ligamos em pensamento ao nosso Pai, ao Deus que criou tudo que existe no universo e a cada um de nós de uma forma individual, especial e única, com um papel muito importante a exercer aqui no plano terreno. Queremos agradecer a Deus a oportunidade da vida e da reencarnação, que são sempre as portas abertas a todos nós, espíritos equivocados, que queremos acertar nas nossas escolhas presentes e futuras. Que possamos estar sempre amparados pelos espíritos superiores, que em nome do Pai, vem nos auxiliar, procura nos conduzir, nos dar intuições e orientações seguras para a nossa vida. Mas para ouvi-los, é necessário estarmos com a mente aberta, com o coração suave, para ouvir os bons conselhos. Queremos também agradecer ao Mestre e amigo Jesus, este amigo de todas as horas, que confia em cada um de nós. E em nome do Pai nos deu todas as tarefas que são necessárias para a nossa evolução. Queremos agradecer-te, Jesus, e convidar
a estar conosco nessa reunião fraterna nesta tarde, no Grupo Espírita Seara do Mestre. Assim, com o coração leve, com o pensamento tranquilo, queremos pedir ao Pai a permissão para dar início às nossas atividades de hoje. Que assim seja. Como falamos anteriormente, temos conosco a Dona Eni Prado com o tema Projetando a Vida. Queremos nessa tarde dizer boa tarde a todos nós, encarnados e desencarnados que se encontram aqui. Estamos realmente agora numa festa, porque nos reunimos nessa tarde quente de verão, último dia do ano, para desejar a nós e aos outros um bom ano. Bem, vamos entender realmente o que significa o ano velho que se vai e o ano novo que entra. Temos tanta dificuldade em entender realmente o que significa isso. É verdade. Nós achamos que à meia-noite temos que fazer festa, jogar bombas, beber, fumar, etc., etc., para que o ano novo seja bom. Só que nós nos esquecemos de uma coisa muito interessante, que o ano novo só será bom se nós conquistarmos esse ano com bastante vontade de ser feliz. Porque no ano que entra, acontece sempre a mesma coisa. Não muda. Por exemplo, o de hoje e o de amanhã, será que vai haver alguma mudança? Fisicamente? Por exemplo, as pessoas que estão doentes continuarão doentes. As pessoas que estão presas continuarão presas. As pessoas que estão revoltadas, se não mudarem de pensamento, continuarão revoltadas. Então, o dia será o mesmo, o de ontem e o de hoje. A menos que nós fizermos um esforço todo especial para que esse dia seja realmente bom e melhor. Eu vou conquistar um dia melhor. Como que eu posso fazer isso? Aí nós ficamos pensando, analisando, imaginando que para nós o dia feliz será se tivermos bastante dinheiro. Imagine-se numa tarde quente, sentada perto de uma piscina, comendo batata frita e tomando um chopp gelado. Será que isso é felicidade? Será que isso realmente conforta o ser humano? Ou, ao contrário, se eu estiver pensando no bem, como nós ouvimos na prece que foi feita e na mensagem que a Lone leu para nós, tudo depende de como nós encaramos o hoje. Porque esse hoje, amanhã, já não será hoje. É como as águas do rio que correm. Eu posso estar me banhando hoje na água do rio. Amanhã essa água não será mais a mesma, porque ela já passou, ela já foi. Então é por isso que nós temos que pensar como vamos viver o nosso amanhã. Eu estava ontem conversando com as minhas netas, as 3, e nós estávamos pensando nas coisas que passaram nesse ano. Cada uma tinha uma vitória para contar. Por exemplo, a Laurinha, que tem 5 anos, ela estava feliz, me mostrou a cobertinha que ela fez para a bonequinha dela, que ela aprendeu a costurar na máquina de costurar da mãe dela. Então ela estava numa felicidade, os olhinhos dela brilhavam,
porque ela tinha conquistado algo que para ela era de suma importância. Aí eu fiquei pensando em todas as coisas que as outras começaram a falar e comecei a pensar na minha vida também. Como foi quando eu era menina? Até estava comentando com o Roberto, eu era a mais nova de toda a família. E eu não tinha, perdi mãe logo quando eu era pequena, então eu era a queridinha de todos. E dentro disso tinha o ciúme das primas, de algumas tias, etc. E eu sempre aprendi a conviver esbarrando em determinadas situações. Mas o meu pai era um homem muito tranquilo, sabe? Hoje, que eu já estou cabelo branco, etc., já com 75 anos nas costas, eu vejo que ele era um homem super tranquilo mesmo. Então, quando eu começava a reclamar, porque eu não tinha mãe, eu não tinha quem fizesse uma trança, quem arrumasse um vestido, e etc., e ele sempre tinha uma palavra tranquila para me dar o conforto de que eu precisava, para entender que nem sempre nós podemos ter tudo o que queremos, mas que sempre podemos ficar contentes e felizes com aquilo que temos. Analisando isso, me ajudou muito a viver. Me ajudou demais a entender que a vida em si é muito importante, mas nós temos que aprender a viver. Temos que aprender a aceitar as consequências que nós projetamos em nós. Parece, por exemplo, parece uma discrepância quando nós pensamos assim, mas aconteceu esse acidente na família, morreu tantas pessoas, eu não projetei isso. Será? Eu não projetei o desencarne de todas essas pessoas, mas aquilo serviu para que eu projetasse dentro de mim a segurança de entender que a fé não abala o verdadeiro cristão. Eu posso sentir ciúmes e eu posso rejeitar esses ciúmes. Eu posso sentir raiva, mas eu posso rejeitar essa raiva. Eu posso sentir mágoa, mas eu posso rejeitar essa mágoa. Às vezes demora um pouco até que eu consiga eliminar de dentro de mim esses dissabores. Mas eu consigo. Se eu quiser, eu consigo. Então, o meu futuro será bom se eu for boa ou bom. Eu vou projetar a minha vida naquilo que eu quero. Aconteceu um imprevisto que me deixou muito magoada. Aconteceu. O que eu posso fazer? Eliminar essa mágoa pensando em coisas boas. Pensando em quantas coisas eu tenho na minha vida que me fazem sentir feliz. Aí, ao invés de ficar corroendo aquela mágoa, eu posso substituir. Por exemplo, analisando, eu sempre uso isso quando eu falo com as minhas netas. Se você tem alguma coisa ruim na tua vida que te magoa, é como se tu tivesse um copo cheio de água suja. Aí o que tu pode fazer para eliminar essa água suja desse copo, transformando numa água limpa que te dê prazer? Coloca embaixo da torneira. Deixa que corra. A água limpa vem vindo e vai tirando a água suja até que ela se transforma numa água límpida, boa. Assim nós podemos fazer com aquilo que nós sentimos dentro de nós. Porque nesse ano, principalmente, analisando, nós tivemos muitas coisas boas. Nós tivemos muitas alegrias. Será que nós nos lembramos dessas alegrias que tivemos? Ou será que nós só nos lembramos as coisas ruins que aconteceram?
Será que as coisas boas não foram muito maiores em momentos, em horas, podemos dizer, do que as coisas ruins? Só depende de como nós projetamos essas questões. Pode ser um tanto difícil entender isso, mas é bem simples. Eu serei aquilo que eu quero ser. Eu terei aquilo que eu quero ter. Nem necessariamente, às vezes, ter um bom saldo no banco, ter uma boa casa, um bom carro, é o que nos fará felizes. Porque a alegria são momentos. Agora, a felicidade é algo que eu tenho dentro de mim e que sempre estará comigo. Eu posso fazer de um limão uma limonada. Posso. Muitas vezes o meu dia pode ser um limão. Mas eu posso transformar isso numa limonada. Porque pode haver coisa mais gostosa do que uma limonada bem geladinha no verão. Então, tudo depende da força do nosso pensamento. Aí está o conselho de Jesus, quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Há quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes? E será que todas as vezes nós tentamos colocar isso que ouvimos dentro de nós? Como é que eu conservo a minha casa mental? Conservo num turbolino de situações difíceis? Ou conservo ela serena, tranquila, analisando as questões? Porque nós pensamos, mas falta saúde. Mas quem ama preserva a saúde. Deus nos deu um corpo são. Nós é que estragamos. Em quantas encarnações tivemos, em quantas nós estragamos esse corpo que Deus nos deu. E hoje, se estamos vivendo com problema, estamos vivendo porque nós planejamos esses problemas. Sinceramente falando, nós somos aquilo que queremos ser. Se eu sou uma pessoa de fé, que tem coragem, eu vou encarar as situações da vida com paz e com serenidade. Nós temos um exemplo disso, que pode servir de consolo a todos nós. Numa determinada ocasião, os apóstolos estavam num barco, no meio do rio, aliás, do mar da Galileia. E veio uma tormenta, inclusive o apóstolo Pedro estava junto. E eles olharam assim no horizonte e viram algo que vinha caminhando por sobre as águas. E aí eles olharam e pensaram, o que será? Será um fantasma? Será não sei o quê? E começaram a fazer conjecturas. Daí, de repente, o Pedro disse, não, mas aquele é Jesus. Aí Tiago disse, é o mestre. Aí viram que ele estava se aproximando da barcaça e estava caminhando sobre as águas. E Pedro, impulsivamente, pensou, se ele está fazendo isso, eu também posso. E aí, saiu do barco e começou a andar por cima das águas. De repente, veio um pé de vento e ele se assustou e ficou com medo e começou a afundar. E aí Jesus o ajudou e disse, homens de pouca fé, por que duvidastes? O apóstolo Pedro poderia ter caminhado por cima das águas também. Porque faltou fé, faltou coragem. Porque Jesus disse, vós sois deuses. Se eu fiz, vocês também poderão fazer. Eles esqueceram disso ou não colocaram dentro de si essas palavras de Jesus. Quem sabe nem ouviram direito. Então foi por isso que Pedro começou a afundar. Porque faltou fé, faltou confiança e faltou coragem. E isso pode servir de exemplo para nós hoje. Como é que eu projeto a minha
vida. Por exemplo, analisando. Quando nós temos crianças em casa, bebês, nós começamos a cuidar desse bebê, fazendo muitas coisas para que ele não se irrite, para que ele não se sinta mal. E nós ajudamos esse bebê a ter uma vida tranquila. Por exemplo, sempre estar sequinho, sempre estar alimentado, sempre ter o biquinho, etc., o carinho. Aí ele se torna um bebê tranquilo. Aí depois ele começa a crescer e a gente começa a ajudá-lo. Com isso não quer dizer que quando ele começar a caminhar, ele não vai cair. Vai cair. Vai passar por muitas dificuldades até que ele aprenda a caminhar. Mas sempre a mão carinhosa de alguém está ali para ajudá-lo. Quando começa a nascer os dentinhos, ele também tem dificuldades. Nós não podemos evitar essas dificuldades, mas podemos ajudá-lo a que essa dificuldade se torne um pouco mais amena. E assim por diante. Assim é Deus conosco. Nós somos como bebês, como criancinhas. E nós podemos contar com a mão amiga do nosso anjo protetor, que é a bondade de Deus para conosco, que está sempre a nos apoiar, a nos ajudar, a fazer-nos entender como se vive bem. Por quê? Porque eu já disse e vou repetir na repetição para ênfase. Faça de um limão uma limonada. Procure agir no bem. Procure ajudar teu próximo a também agir no bem. Esses dias eu vi uma reportagem de uma senhora lá no estado de São Paulo. Ela pegou um enorme de um buquê de flor, talvez alguém já tenha visto essa reportagem também, e foi para a Praça da Sé, e todas as pessoas que ela via na rua, ela oferecia uma flor e oferecia um abraço. E assim ela foi indo. As pessoas ficaram intrigadas com aquele gesto que essa mulher tinha. Era um gesto de profundo amor e compaixão. Ela oferecia uma flor e oferecia um abraço. Até que a repórter que estava filmando olhou para ela, recebeu a flor e disse: "E agora o que eu posso fazer por você?" Daí ela disse: "Me dá um abraço e reze por mim." Então é um gesto de carinho e de amor. A gente não tem essa ideia. Eu até me surpreendi quando eu vi, pensei: meu Deus do céu, quantas vezes a gente deixa de fazer um ato de amor e de carinho a uma pessoa na rua porque achamos que essa pessoa é desconhecida. Mas se ela cruzou o nosso caminho, não foi por acaso. Foi porque tinha que acontecer de nós nos cruzarmos. Por isso vamos aprender desde já a aprender a ser gentil, aprender a amar, não em silêncio, só em silêncio, e sim transformando esse amor em atos, em ações. Porque uma ocasião o discípulo Tiago disse: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Então, porque ele disse que a fé sem obras é morta. Então vamos apresentar a nossa fé num abraço generoso com a nossa família. Vamos apresentar a nossa fé com a compreensão que nós podemos ter com as pessoas da nossa família, com as pessoas mais velhas principalmente, com as crianças também, que muitas vezes nós nos sentimos, podemos dizer assim, estressadas por causa do barulho que elas fazem. Então vamos pensar, e se nós não tivéssemos essas crianças conosco, como a nossa vida seria vazia? Se eu não tivesse aquela vovó ou aquele vovô idoso, que eu posso abraçar, posso acarinhar, posso ajudar, sempre sentindo aquele sorriso, aquela palavra de afeto e de carinho. Se eu não tivesse, não seria pior? Se eu não tivesse uma pessoa
dentro da minha família que me irritasse profundamente? Será que eu saberia ter mais compaixão, ter mais paciência? Será que eu poderia aprender a viver melhor com ela? Então, todas essas coisas nos ajudam a entender melhor o que Jesus quis dizer. Amar a Deus e o próximo. Porque é assim, ó, se eu não me amo, se eu não gosto de mim, eu não posso dar amor aos outros. Eu não posso amar os outros. Como é que eu vou dar para alguém alguma coisa que eu não tenho? Então, por isso, nós temos que primeiro aprender a nos amar. E também, outra coisa muito importante, é o nosso exame de consciência. Às vezes, como eu já disse no início, nós sentimos várias sensações e sentimentos negativos. Mas nós podemos eliminar isso usando a benevolência, a fraternidade e a confiança de que nós somos, que nós temos potencial para amar, que nós podemos amar a todos os indivíduos. Vamos pensar nisso. Hoje é o último dia do ano. Só que o que tem hoje no mundo, amanhã vai ter a mesma coisa. Não vai fazer diferença se hoje é 31 de dezembro de 2013 e amanhã é 1º de janeiro de 2014. Nesse aspecto não vai fazer diferença. A diferença vai ser se eu mudar o meu conceito de ver o mundo. Será que eu posso ver o mundo com olhos de amor? Uma determinada ocasião, agora me lembrei, conversando com um repórter, falando no passado, eu disse, eu fiz sempre os meus filhos ver o mundo cor-de-rosa. Aí ficaram pensando, como assim? Por que cor-de-rosa? Eu fiz, porque o meu mundo sempre foi cor-de-rosa. Apesar de todas as dificuldades que a gente teve. Mas ele era cor-de-rosa. Porque eu sempre senti que Deus estava comigo e eu me senti sempre agradecida. Mesmo quando meu filho desencarnou, que eu vi aquela situação tão difícil, eu pensei, se aconteceu foi porque Deus tinha um propósito. Nessa época eu não era espírita, mas ainda coloquei toda a minha atenção no amor de Deus, porque eu já tinha aprendido desde menina a amar a Deus sobre tudo. E graças a Deus, apesar das dificuldades que se tinha, o meu pai me ensinou, meus avós também, que a família é Deus dentro de nós. E por isso eu aprendi a sempre agradecer. Lembro-me muito bem, eu acho que eu devia de ter 7, 8 anos, coisa assim, não lembro bem agora. Quando meu pai, por ser de origem alemã, ele foi preso naquela época da Segunda Guerra Mundial e ele foi bastante torturado. Quando ele veio para casa, que a gente viu o estado que ele estava, a gente ficou pensando, eu lembro que o meu irmão mais velho tinha 16 anos nessa época. Ele ficou muito revoltado. Mas aquele olhar paternalista do meu pai, aquele olhar sereno de consciência tranquila, aquele sorriso de alegria por estar com a família, aquilo impregnou dentro de nós um sentimento de paz que ninguém mais conseguiu ficar com raiva da situação. E isso para mim, até comentei, ontem eu comentei isso lá em casa, foi para mim um exemplo de paz. Embora ainda na imperfeição eu não conseguia ainda essa paz real que deveria ter, mas eu já aprendi um pouco mais a pensar assim, Deus estando comigo, eu posso vencer o mundo. Por quê?
Porque Jesus também venceu o mundo. E ele disse para nós, e eu confio nas palavras dele, porque ele disse: no mundo tereis tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, eu também posso. Nós todos aqui podemos. A humanidade inteira, se quiser. Por isso, meus irmãos, vamos pensar no dia de hoje. Vamos pensar quando trocar o ano. Vamos pensar em tantas pessoas que precisariam de um afago, de um carinho. E vamos pensar seriamente que eu vou desejar um ano bom, mas eu sei que cada um de nós terá que conquistar esse ano bom. Por isso, meus amados, vamos à meia-noite procurar elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela vida e que nós mais um ano de vida se passou e que nós vamos entrar no outro ano para poder vivermos em plenitude, amando intensamente a Deus e o nosso próximo. Agradecemos as palavras da Dona Eni, de ânimo, de coragem para continuarmos a nossa trajetória, projetando a nossa vida de uma forma mais leve, mais alegre, mesmo com as dificuldades que certamente são necessárias também nessa nossa caminhada. E neste momento em que nós denominamos como passe espiritual, cada um de nós já concentrados, harmonizados e receptivos, estamos aptos a receber diretamente dos amigos da espiritualidade os fluidos que trarão o conforto, o equilíbrio físico, emocional, psicológico e espiritual. Mas é importante que, como bem nos disse na exposição, tenhamos a fé e a certeza desse amparo, que certamente ele chega até nós. Nós que aqui estamos, que chegamos ao final deste ano, e tantos outros que não completaram o 2013 encarnados, mas que com certeza completaram a sua jornada, o seu planejamento no plano terreno, e hoje se encontram vivos no mundo espiritual. A todos, encarnados e encarnados, podemos direcionar também vibrações de amor, para que eles também recebam aquilo que estamos recebendo aqui. Assim, é com o pensamento novamente ligado ao Pai, o Pai que tem um profundo amor, que nós não temos condições de definir, para cada um de nós, seus filhos amados, que tem projetos luminosos para cada um de nós, que nos dá as oportunidades da reencarnação, da convivência na família, do trabalho, da convivência social, sempre oportunidade de exercitarmos o bem e a caridade. Queremos mais uma vez te agradecer, Pai. Agradecer por tudo, por estarmos aqui, por ouvirmos as palavras, por conhecermos a doutrina. Que possamos, Pai amado, aproveitar bem tudo que nos deste para, ao findarmos a nossa reencarnação, olharmos para trás com olhos de quem cumpriu a tarefa, de quem não deixou mágoas para trás, de quem não deixou um trabalho incompleto,
que era da sua competência fazer. Queremos contar sempre com os espíritos benfeitores ao nosso lado, para que as nossas imperfeições não tomem conta do nosso ser, para que conheçamos essas imperfeições e trabalhemos-nas dentro de nós, transformando-as em virtudes, para que cada vez mais enxergarmos o nosso próximo um irmão em caminhada, alguém que possa ter nos prejudicado, alguém que ainda está enfermo, alguém que ainda não compreende a mesma coisa que eu compreenda, alguém que ainda não conheceu a verdadeira mensagem do Cristo. E é com o compromisso de prosseguirmos a nossa vida com Cristo no nosso coração, na nossa mente e nas nossas ações, que nos propomos para que, a partir de hoje, e como nos diz na data de 2014, sejamos cada vez mais felizes, pacíficos e pacificadores. Muito obrigado, Mestre Jesus, por confiar em nós. Muito obrigado, espiritualidade amiga, por trabalharmos juntos. E assim, ao Pai amoroso, queremos direcionar a nossa prece e gratidão, solicitando a Ele a permissão para encerrarmos este momento das nossas atividades e o passe espiritual. Que assim seja. Nós temos conosco hoje à tarde ainda a atividade do passe com a presença do trabalhador passista. Aqueles que desejarem, por favor, aguardem nas primeiras cadeiras que serão atendidos. Atendimento fraterno, nossa livraria continua atendendo também. Nós queremos desejar a todos que estiveram conosco aqui no nosso salão e aqueles que nos acompanharam pela Web TV, um bom fim de terça-feira, um excelente final de ano e um melhor ainda 2014 para todos nós. Muita paz a todos.